Graça e paz, queridos. Amém? Hoje nós vamos estudar Jeremias capítulo 5 e Jeremias capítulo 6. Vamos orar? Obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão, nossa alegria, por nós estarmos reunidos na Tua casa. Queremos também, neste momento, pedir a atuação do Teu Espírito Santo sobre nossa vida, nos ajudando a aprender a Tua palavra. Fala conosco, nos ensina. É o que mais queremos nesta noite, Pai. Desde já te agradecemos, te damos toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos estudando esse livro de Jeremias, que é maravilhoso. Muito obrigado, irmãos. E que nos traz, como Isaías também, palavra de advertência, tá, irmãos? Palavra de advertência. Jeremias está mostrando para o povo de Judá que o pecado deles tem gerado para eles grande destruição. Então, a gente pega o ensino da palavra e aplica na vida. Então, irmãos, o mal, na verdade, não é a intenção de Deus com ninguém, tá, irmãos? Deus não tem intenção de fazer mal para ninguém, nunca teve. Os irmãos entendem, né, que o grande problema que Adão e Eva arranjaram para nós foi exatamente comerem da árvore que Deus proibiu. Você lembra lá, aquela árvore, o que tinha naquela árvore mesmo, que a Bíblia orientou? Era a árvore de quê? Conhecimento do bem e do mal. Então você está entendendo? Quando o homem comeu daquela árvore, ele não só passou a conhecer o bem, como também o mal, né? E a gente sabe que o bem estava dentro do homem, porque Deus pôs do seu espírito dentro de Adão. Então Adão, ele tinha uma conexão com Deus, irmãos, como ninguém teve, né? Adão foi a criação da mão de Deus. Deus fez Adão do pó da terra, é o único ser que foi feito pela mão de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra. Ele ordenou, haja luz e houve luz, né? Trevas, tudo Deus criou com palavra. O homem, Adão, o homem original, foi feito pela mão de Deus. Deus fez Adão do pó da terra. E Deus colocou dentro de Adão o seu espírito. Vocês acham que o espírito de Deus é bom ou mal? Então o homem tinha o bem dentro dele. Você entendeu? Ele passou a conhecer o mal quando ele comeu da árvore que era do conhecimento do mal. Era do bem e do mal. O bem ele já tinha, tranquilo. Por isso que ele estava nu e não se preocupava. Eva estava nu, não se preocupava. Deus vinha conversar com Adão, Adão estava lá tranquilo. O mal não foi Deus que colocou dentro do homem, o mal estava lá naquela árvore, o conhecimento do mal. E Deus falou, não coma. Estão entendendo, irmãos, como é que é bacana? Você vê, Deus pôs o bem dentro do homem, o mal estava lá fora. Deus só falou, não pega, porque no dia que você pegar, você vai morrer. Tem gente que pensa que era morte física. A própria serpente conseguiu convencer Eva que ela ia comer e não ia morrer nada. E Eva não estava entendendo o que a serpente estava dizendo, né? Ela estava dizendo de fato que não ia morrer fisicamente, tanto que não morreu. Ela comeu da árvore, ficou conhecendo o mal, porque o bem ela tinha dentro dela, e aí a partir daí viram que estava nu, ficaram com vergonha de Deus. Por que vergonha de Deus? Porque estavam nus, mas eles estavam nus antes, e não preocupava. O conhecimento do mal veio de fora. A serpente induziu a mulher a desobedecer a Deus e comer daquela árvore que não devia. Então, irmãos, isso aí, desde então, nós sabemos que o mal traz consequências. Amém, igreja? Todo mal traz consequências. O mal que eu faço, o mal que você faz, traz consequência. Por isso que nós estudamos a Bíblia. Nós queremos aprender o que Deus está dizendo para nós. E o que Jeremias está dizendo o tempo todo para ajudar, nas suas profecias, mostrando por eles, olha, o fato de vocês viverem ignorando as coisas de Deus e praticando mal, é que está trazendo destruição. Então, se uma nação busca a Deus, Deus vai retribuir aquela nação com o bem. Mas também se uma nação não busca a Deus, Deus vai retribuir com o mal. Amém, queridos? Então isso é uma lógica que eu posso trazer para dentro da minha vida. É por isso o nosso esforço para ser um crente de verdade. Amém, igreja? Eu não quero ser crente para mostrar para você, não. E nem quero ser crente para mostrar para minha esposa. Eu quero ser crente porque eu sei que o mal, Deus trata ele com mal, com punição. Amém, igreja? E o bem, Deus trata ele com o bem.
né? A gente pode resumir: o mal Deus trata com destruição, com morte, e o bem Deus trata ele com bênção, coisa boa e vida. Por isso que Deus fala, né, para o povo de Israel: escolha o bem para que vivas e não o mal para que morra. Porém, a ideia da serpente, a ideia que a serpente passou para Eva, é a mesma que ele passa para nós hoje. A gente ignora que Deus é um Deus justo, e a gente faz mal, e depois a gente quer o bem, e não vai funcionar. Mal Deus trata com mal, bem Deus trata com bem, né? É claro que eu quero dizer bem aos olhos de Deus, tá, irmãos? Não é bem aos olhos dos homens, não, porque nem tudo que os homens vão dizer que é bom aos olhos de Deus. Então a gente precisa esse ensinamento a gente tem que trazer para a vida. Não adianta eu chorar querendo que Deus me dê um resultado diferente daquele que eu escolhi, que eu plantei, que eu estou fazendo. Por isso eu repito, irmão, eu não me preocupo em ser crente para os outros ver, porque eu sei que os outros ver é fachada. Eu preocupo para ser um crente que Deus vê, e Deus olha, e Deus agrada, porque eu vou receber de Deus em troca. Amém, igreja? Se você for bom para os outros, não sei se vocês já notaram isso, quantas pessoas que a gente é bom para elas, e a gente não recebe delas nem muito obrigado, né? Tem gente que é assim, não é? Então, não pensa que a gente precisa fazer o bem, porque a gente vai receber do outro o bem, não, irmãos. Faça o bem, porque Deus está vendo a tua alma e o teu coração, e Ele vai te retribuir de acordo com essa atitude sua. Amém, igreja? É porque o segredo da vida com Deus é essa preocupação, é eu e Deus. E é claro que se eu preocupo comigo e com Deus, eu vou preocupar com você também, né, irmão? Vou preocupar com você, se a sua vida está bem, se não está, né? Se você está andando por um bom caminho ou não. Não é isso aí, não tira de nós a responsabilidade de preocupar um com os outros de forma alguma, tá, irmão? Não estou dizendo isso não. Eu quero dizer que, de fato, Deus é que nos retribui de acordo com as nossas atitudes. E é isso que Jeremias está falando, tá? De uma maneira muito clara, né? Jeremias está ensinando isso através da sua profecia. Como eu disse, os capítulos eles vão seguindo um ao outro, tá, irmãos? Eu não sei se vocês notaram, né? Eu já estou notando isso há muito tempo. O 5 nem termina e já emenda com 6, e assim a gente vai, né? Mas eu preciso parar para a gente não estudar muito, não ler muito e ficar muito confuso. Então, do versículo 1 ao 5, Deus está, né, desafiando Jeremias, o profeta, a encontrar apenas uma pessoa justa e verdadeira dentro de Jerusalém. Olha que desafio, né? Deus lança esse desafio, ele fala assim: dai voltas nas ruas de Jerusalém, olha, informa, busca pelas praças. Ele fala assim: olha, se achares um que pratica a justiça e busca a verdade, eu vou perdoar Jerusalém. Olha que desafio, irmão, misericórdia, é bruto isso, não é? Deus fala para Jeremias: vai, Jeremias, dá a volta pelas ruas de Jerusalém, vai pelas praças, vai para todo lugar, Jeremias. Se você achar alguém, né, alguém que pratica a justiça, eu vou perdoar Jerusalém. Misericórdia, é um desafio. Mas o que Deus está querendo dizer com esse desafio? Deus está dizendo, irmãos, que a injustiça do povo de Deus era tão profunda, que era impossível encontrar uma única viva alma naquele lugar que clamasse, né? Eu lembro agora de Gênesis, capítulo 18, lembra lá quando Abraão foi interceder por Sodoma e Gomorra, não é? Abraão foi insistindo: e se o senhor encontrar tanto, Deus, eu não vou destruir, mas se o senhor encontrar tanto justo, e foi descendo o número, porque ele queria naquela hora que Deus tivesse misericórdia de alguém dentro de Sodoma e Gomorra. E Deus por fim falou: já sei o que você está falando, rapaz, né? Deus entendeu que ele estava intercedendo por Ló, que estava lá naquele lugar. Então não é o que Deus está dizendo também: roda aí, procura, se achar um justo, eu vou perdoar essa cidade. Sabe, irmãos, o que eu entendo com Sodoma e Gomorra, e agora com essa palavra de encontrar um justo eu perdoo, é o quanto é importante eu, ou você, ou nós, irmãos, sermos justos, fiéis e buscarmos a Deus. Deus pode poupar uma nação inteira se ele encontrar um filho de Deus naquele lugar, irmão, que está buscando a Deus. Amém, igreja? Isso é Bíblia, isso não é o pastor que está inventando. Estou mostrando o caso de Sodoma e Gomorra, que Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois que aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu para Deus permitir que a destruição que ele falou que ia acontecer, acontecesse em Sodoma e Gomorra? O que teve que acontecer primeiro em Sodoma e Gomorra? Deus só destruiu Sodoma e Gomorra depois que aconteceu algo. O que foi?
Hein? Depois que Ló saiu. É isso aqui que está dizendo, roda pela cidade e procura. Se tiver um justo, né, em Jerusalém, eu vou perdoar. É a mesma coisa. Então, irmãos, quando você vê uma destruição de uma cidade, você começa a clamar, cadê o justo daquela cidade? Eu trago isso na minha vida, eu apliquei na minha vida. E você precisa aprender isso também e aplicar na sua vida. Eu já falei para vocês, quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, o meu negócio era fazer joia. Eu trabalhava com pedra preciosa e o outro trabalhava com ouro, e a gente fazia uma joia caríssima. Era 40 mil dólares, lá, estou falando de 30 anos atrás, mais de 30. 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares. Era só com joia cara. E quando teve a guerra do Golfo, né, os Estados Unidos sempre se metendo em guerra, né, quando teve a guerra do Golfo, eles lançaram muito daqueles mísseis no deserto. Muito míssil. Cada míssil daquele era muitos milhões de dólares. Então, os Estados Unidos meteu bala, sem dó, e a economia do país despencou. Estou falando de 89, 90, 92, aquela época que eu morava lá. Então, o americano é diferente do brasileiro. O Cláudio morou lá e sabe disso. O americano não é igual a nós, irmão, que sai comprando tudo em qualquer lugar, que a vida financeira está ruim e a gente continua fazendo churrasco do mesmo jeito. O americano, se o trem ficar feio, ele economiza. Ele é consumista, mas ao mesmo tempo é inteligente. E o americano, se souber que em tal lugar está vendendo algo mais barato, ele deixa de comprar na porta da casa dele e compra lá. Por isso que o comércio lá é acirrado e é concorrente. Porém, num tempo de crise, o americano para de usar supérfluo. Não é? Nós não queremos nem saber, não tem dinheiro, mas a gente quer ter iPhone, não é assim? Não tem dinheiro, mas a gente quer ter celular caro. Se você falar para a pessoa assim, sobre economia familiar, e falar para ela, tira, rapaz, o supérfluo que você não precisa, o cara às vezes tem um celular que ele nem usa, mas ele tem que ter o melhor celular do ano. Nem usa. Tem gente que não precisa de celular não, gente. Tem gente que não usa, não precisa. Pode ter aquele telefonão de mesa ainda, que é grandão, né? Entendeu? Porém, o brasileiro é cheio dessas coisas. O Brasil é um dos países mais consumidores que existe, porque não tem essa visão. O que eu quero dizer para você? Que quando lá teve a guerra do Golfo, a primeira coisa que o americano deixa de comprar é supérfluo. E joia? Você acha que joia é necessidade ou supérfluo? Supérfluo. O meu chefe, que era um judeu antigão, morava lá há muitos anos, já conhecia o país de outras guerras, ficou desesperado, reuniu nós todos da empresa e falou, olha, eles vão parar de comprar joia e eu vou ter que mandar a gente embora. Porque não vai dar para manter a empresa com todos vocês. Então eu vou mandando aqueles que estão em excesso e vou segurando. E já avisou, os brasileiros eu vou segurar, porque era eu e mais outro que mexia com pedra. Ó, eu preciso dos brasileiros que mexem com pedra, vou precisar de alguém em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, para trabalhar com ouro, e nós vamos demitir. A partir de sexta-feira a gente começa a demitir. E nós ficamos naquela. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Sodoma e Gomorra, que Deus poupou a cidade. Lembrei de muitas passagens bíblicas onde um justo faz a diferença. E eu juntei com o meu colega brasileiro, Fernando. Falei, Fernando, vamos orar e vamos pedir a Deus para isso não acontecer. Porque nós precisamos do nosso emprego. E na época eu mandava o meu salário todinho para minha mãe. Eu só tirava do aluguel, da comida e do transporte e do dízimo e mandava para ela. Eu sustentava a família. Eu não podia ficar sem dinheiro. Vamos orar, Fernando, e vamos clamar. Nós fomos para uma intercessão que os jovens tinham lá na igreja, 6 horas da manhã no domingo. Jovem, irmão, jovem, tinha intercessão 6 horas da manhã no domingo. Eu fico preocupado com a juventude hoje. Eu me preocupo. 6 da manhã, a igreja estava aberta. E você trabalhou lá, você sabe como é que era a neve. Né? Era neve. Tinha época do ano lá, irmão, que eu acordava, a neve estava acima dos carros. Acima dos carros. 6 da manhã agarrado, nós lá orando, pedindo a Deus, tem misericórdia, Senhor, não deixa essa empresa fechar. E a nossa oração era, nós somos servos do Senhor, não permite que isso aconteça, que nós precisamos do nosso salário. Bem, o chefe foi fazer como é que chama esse negócio que as empresas fazem? Congresso não, rapaz, exposição. Ele foi na exposição de joia lá na França, e já deixou tudo combinado, vamos começar a mandar gente embora. E nós fomos para oração. Numa sexta-feira, quando ele ia começar a mandar embora, ele mandou um fax lá da França para os Estados Unidos. Na época não existia celular, então vocês vão pensar assim, fax? Fax era celular da época, irmão. Se quisesse falar rápido, vocês lembram? Quem lembra do fax aí?
Fax foi topo de linha. Você punha lá sua carta, seu papel, seu documento, que tem a máquina engolia aquele papel aqui, chegava lá do outro lado do mundo, meu. Então ele mandou um fax rapidão, e no fax ela pegou para ler. Nossa sala era metade dessa igreja grandona, todo mundo trabalhando ali naquele lugar, cada um na sua área. A supervisora chegou, saiu da sala dela com aquele papelão, falou: gente, uma reunião rápida aqui. Nós só viramos para o lado dela. Ela falou: olha, o Anthony tinha falado que nós íamos começar a mandar embora hoje. Todo mundo morrendo de medo, né? Vai mandar embora. Ele falou: olha, só que ele acabou de mandar um fax. Ele vendeu tanta joia lá no congresso, não, eu falei que era exposição. Ele vendeu tanta joia na exposição que nós vamos ter que contratar mais gente para trabalhar com pedra e com ouro. Irmãos, a empresa ia começar a fechar. Nós íamos ser os últimos a ser mandados embora. Por quê? Porque eu apliquei no meu coração essa verdade, que um justo, um crente, um servo de Deus, salva uma nação da destruição, salva uma empresa também de falir. Por isso que eu falo direto com os irmãos da igreja: o que você está fazendo naquele serviço seu? Você tem que ser bênção lá. É suposto os crentes na empresa do irmão Francisco fazer aquela empresa crescer. Eu sempre acreditei assim, irmãos, porque um justo faz a diferença. A Bíblia não chega a dizer lá, a oração de um justo é o quê? Pode muito ter seus efeitos, é poderosa e eficaz. Então isso não é uma doutrina que eu estou inventando, que um justo num lugar muda tudo. Não é, querido. Se ele é justo mesmo, ele entende, se posiciona, Deus abençoa. Por isso que eu sempre acreditei que eu preciso ser essa pessoa que vai salvar a nação, que vai salvar o lugar onde eu estou. Não é por orgulho, não é por causa da Bíblia, amém, queridos? E eu vou guardar essa experiência para o resto da vida. Na época era solteiro, era um jovem, um menino, e aquela empresa, foi notório aquilo, porque o chefe, a supervisor chegou, deu a notícia, e de fato ele teve que comprar mais máquinas para a gente trabalhar, procurou gente para fichar naquela empresa, e vendeu, e a empresa até hoje está forte lá, cresceu muito. Quando eu já morava lá, ele comprou uma outra na Flórida, e ele comprou uma loja de quase 200 anos em Nova York, estava falindo, comprou, o cara cresceu, ao invés de falir. Então, irmãos, eu creio na palavra de Deus, amém, igreja? É por isso que nós estamos vindo para cá quinta-feira, para estudar, porque a gente crê. Então o ensinamento é esse, tá? Os 5 primeiros versículos, Deus está desafiando Jeremias, falando: olha, se você tiver um justo aí, eu perdoo essa cidade. Então guarda isso, irmão. Deus pode perdoar uma nação por causa de um justo, um crente que ore. Agora, a minha preocupação com a nossa nação brasileira é que a gente está vendo as igrejas, irmãos, estão mudando muito o sentido de culto, o sentido de vida com Deus. Nós estamos com uma grande igreja em Minas Gerais, vou falar em Minas Gerais, vou citar nome, a maioria vai saber, uma grande igreja que está numa briga, irmãos. Está vergonhoso a briga dessa grande igreja. E estão vergonhando, irmão, não é para ganhar alma, não. Eles estão brigando, não é para ganhar alma, não. Eles estão brigando para quem vai dominar e controlar uma mega igreja que tem em Minas Gerais, que lastou para o Brasil, para fora do Brasil, no mundo afora. Irmão, você não vê eles preocupados em ganhar alma e nem cuidar das almas. Está brigando para a marca é minha, o nome é meu, e na verdade eles não fizeram foi nada para chegar onde chegou. Foi o pai deles lá atrás que pegou uma igrejinha e Deus abençoou que ela cresceu. Isso está me envergonhando demais, irmãos, demais, e entristecendo, porque as pessoas estão num momento em que Deus também está olhando para o Brasil, e será que vai haver um justo, pelo menos um justo sequer nessa nação? Essa é a minha pergunta. Será que vai haver um justo? Porque, na verdade, eu não estou vendo esse movimento todo para a gente entender, né, o que Deus está querendo dizer através da sua palavra. Então, o foco está sendo outras coisas e não o reino de Deus. Então, guarda essa palavra, tá? É um desafio que Deus está fazendo com Jeremias e perguntando para ele: se encontrar um justo, eu perdoo esta cidade. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: o pecado e a injustiça desse povo é tão grande que se você rodar a cidade, você não vai encontrar nenhum justo. Isso é pesado, né, irmão? Põe pesado nisso, né? O versos 6 e 9 vai mostrar para nós o quê? Vai falar da justiça de Deus. Aí vai mostrar o que é a justiça de Deus. O quê? Vai mostrar para nós que o julgamento de Deus é inevitável.
Porque o povo está insistindo em viver no pecado, está vendo? É inevitável porque está vivendo no pecado, né? E a rebeldia da idolatria deles foi tão grande que Deus vem aqui e anuncia destruição, né? Ele chega a dizer, usando imagens de animais ferozes, o leão, o lobo, o leopardo, ilustrando o quê? Que vai ser uma punição violenta, vai ser uma punição violenta. Vez por outra eu vejo na internet pessoas que estão brincando perto de jaula de leão, e leão agarra a mão do cara e agarra o dedo. Não sei se vocês já viram isso, tá? Eu vi um que o cara agarrou o dedo dele, eu queria ver o final do vídeo, mas eles cortam. Eu acho que aquele dedo deve ter ficado na boca do bicho, não é verdade? Eu acho que sim, né? Teve um outro lá que estava brincando com jacaré. Já viu esse videozinho rodando por aí? O cara brincando com um era tipo treinador de jacaré, sei lá o que ele era, cuidador, colocava a cabeça dentro da boca do jacaré. O jacaré abria aquele bocão, ele punha a cabeça lá. Mas um determinado dia deu errado. Ele pôs a cabeça, já era. Caiu e ele ligou e pegou o cara. Fechou e já era. Teve um outro aí que é um videozinho, o cara brincando mesmo. O jacaré está para lá, ele bate assim, vira de uma vez na mão dele. O que eu quero dizer para você? Uma mordida de um animal feroz é uma coisa trágica, né, violenta. Quantos pitbull você vê aí? O cara dá uma louca nele, e mata e come a pessoa e mata. Então Deus está usando aqui no versículo 6 ao 9 o exemplo de animais ferozes que iam atacar. Ilustrando o quê? Deus está dizendo, o meu castigo vai ser bem aterrorizante, bem feroz. Porque Deus está mostrando que o desviar dele e o caminhar no pecado gera para nós grande destruição e grande sofrimento. É a lição, né? É a lição. Então o que eu aprendo com isso? E você, meu irmão? Eu aprendo que eu preciso buscar a Deus para caminhar de tal maneira que não vai vir sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre a minha família, destruição. É preciso ter esse entendimento, que é o que a Bíblia está mostrando para nós, né? Com todas as letras, né, irmãos? Depois, o versículo 10 ao 13, vai falar da falsa segurança que o povo estava tendo. O povo de Judá estava se recusando a ouvir a palavra de Jeremias, irmãos, e confiando em mentiras e promessas vazias que falsos profetas estavam dizendo para eles, né? É a mesma coisa da gente colocar aqui que o pecado gera dores e sofrimentos, mas as pessoas preferem ouvir palavrinhas de alegria, de prosperidade, de saúde, né? Enfim, você sabe o que eu estou querendo dizer. Então o povo estava iludido por falsos profetas, né? Então e esses falsos profetas estavam fazendo algo muito ruim, irmão, que era negando o julgamento de Deus, dizendo que a palavra de Deus não ia se cumprir, que na verdade Deus ia trazer paz sobre o povo, enfim, né? Crescimento. Estava mentindo para eles. Deus não ia fazer isso de forma alguma, né? Então o povo estava recusando a acreditar na palavra de Jeremias, né? Mas Deus estava deixando claro também para eles, algo que é muito importante a gente frisar, é que Deus não ia destruir eles totalmente não, tá? Deus ia ter misericórdia. Veja bem que o versículo 10 fala assim: subi aos seus muros e destrói-os, mas não façais uma destruição final. Deus estava liberando o juízo, o mal sobre o seu povo, mas estava dizendo também que não ia arrebentar com eles e acabar com eles de uma vez. Deus ia punir, trazer sofrimento para cima deles. Então, está mostrando para nós que o juízo de Deus ele é severo, irmãos, né? Com Deus não se brinca. Amém, igreja? Amém? Com Deus não se brinca. A gente não pode brincar com Deus, a gente tem que levar Deus muito a sério, né? Depois do versículo 14 ao 19, Deus vai dizer que estava fazendo da palavra que saía da boca de Jeremias, como se fosse fogo, né, irmãos? O que o fogo faz? O fogo queima, o fogo destrói, mas o fogo queima e destrói tudo? Tem coisas que o fogo, na verdade, ele é bom, né? O ouro, por exemplo, quando ele é muito aquecido, é bom para o ouro, porque o ouro é limpado, ele é purificado pelo fogo. Então o fato de Deus dizer assim no versículo 14, portanto assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo vai ser a lenha, e eles serão consumidos. Está vendo, irmão? O fogo na lenha já era. Então a palavra de Deus que saía da boca de Jeremias ia ser como um fogo, Deus estava dizendo. Deus estava ali então proferindo sobre eles punição. Deus estava dizendo, olha, o tempo vai ficar feio para vocês.
Deus usando então esse exemplo do fogo, né? Esse exemplo é um exemplo forte, como eu estava dizendo. Ao mesmo tempo ele está também dizendo que a palavra dele é poderosa para julgar, né, irmãos? Eu vou converter, Deus estava dizendo, eu vou converter minhas palavras na sua boca como fogo. Então, na verdade, ele estava ali deixando claro, né, que a palavra dele é poderosa, muito poderosa mesmo, para julgar. Depois o versículo 20 ao 25, vai mostrar a insensatez do povo, irmãos. A insensatez do povo, porque o povo estava questionando, né, e o povo era teimoso, o povo de Judá, irmãos, estava muito teimoso, e mesmo Deus tendo feito grandes maravilhas no meio do povo, o povo estava ignorando tudo aquilo, tudo que Deus havia feito e mostrado para eles. Nação nenhuma na face da terra, irmãos, viu o que Deus fez por Israel. Nação nenhuma viu a mão de Deus fazendo tantas maravilhas igual aquele povo. Porém, o povo insistia questionando Deus, né? E isso é rebeldia. Se você, irmão e irmã, já viu o quanto que Deus operou na sua vida, e lá na frente o seu coração ainda anda distante do Senhor, isso é um tipo de rebeldia. Por que é rebeldia? Porque você já viu Deus fazendo, né? Eu, pelo menos, aquilo que Deus fez e foi extraordinário na minha vida, eu só lembro disso para agradecer ao Senhor. Amém, igreja? Então Deus questiona como o povo pode ser tão teimoso, ignorando as suas maravilhas e desconsiderando as bênçãos de Deus. Ele lembra da chuva, fertilidade da terra, né? E isso, cada dia mais, vai fazendo crescer a ira de Deus contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, que insistia, né, no seu caminho, distante de Deus, fazendo o bem vinha na mente deles, no coração deles, irmãos. Se os irmãos olharem, as nações que mais sofrem no mundo, a gente vê o quanto essas nações andam distante de Deus. Olha a Índia, por exemplo. Mas olha as nações que são assim, como é que elas são, irmãos? Muita pobreza, muita miséria. Vocês já notaram isso? Muita pobreza, muita miséria. Onde impera todo tipo de idolatria contra Deus, a pobreza toma conta. Então Deus aqui está reclamando e está falando para o povo, não tem lógica um negócio desse, né? Não justifica isso, eu ter feito tantas maravilhas e vocês agora ignorando tudo que eu fiz. Mas o povo, irmãos, misericórdia, se deixar, o povo adora tudo. Nós estamos hoje no Brasil, no nosso país abençoado, nós estamos vivendo, irmãos, uma idolatria dentro da igreja evangélica. Vocês já notaram o quanto que as pessoas idolatram alguns pregadores? Não é, irmão? Sim, irmãos, eles idolatram determinado pregador, determinada pregadora, e não importa o que está saindo da boca dessas pessoas, são adorados, são pessoas adoradas, não são respeitadas não, irmão, porque Deus manda respeitar, manda honrar, amém, queridos? Mas agora adorar é incrível, a gente está vendo isso, e cada vez mais está crescendo. Então eu noto que se o Brasil não der uma guinada, se Deus não tiver misericórdia, nós somos uma nação, irmão, que está caminhando para idolatria, né, para idolatria, e isso é complicado, muito complicado mesmo, se a gente precisa adorar, e adorar só a Deus, amém, queridos? Depois, no finalzinho do capítulo, né, Deus vai denunciar os líderes de Judá, como aqueles que caçam com armadilhas, caçando o povo. Ele vai falar dos profetas, dos líderes que estão governando falsamente, enquanto o povo está aceitando aquilo passivamente. E o capítulo vai terminar com uma pergunta, sabe? Essa pergunta é muito séria. O que fareis, porém, quando chegar o fim? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer até uma pregação. O que vocês vão fazer quando chegar o fim? O povo está desviado, o povo está desencaminhado, o povo não está entendendo o processo, o que está acontecendo, né? Os líderes estão todos desviados, né? Em vez de proteger o povo, os líderes estão comendo a gordura, o povo está comendo os bens materiais do povo, enganando o povo, explorando. E aí, ele faz essa pergunta, o que vocês vão fazer quando chegar o final, ou quando tudo terminar? Então a gente precisa pensar nisso, esse deve ser meu pensamento, né? O que nós vamos fazer quando tudo terminar? O que você vai fazer quando sua vida terminar? Né? O que você vai fazer quando sua vida acabar? O que vai ser da sua vida? Então a gente precisa, irmãos, de responder essa pergunta, viu? Um texto muito bacana, que termina muito bonito. Depois nós vamos entrar no capítulo 6,
que vai continuar o mesmo assunto. Aqui nós vamos encontrar um aviso da destruição de Jerusalém. Deus está avisando, né? Está anunciando a destruição que está chegando, né? E Deus está deixando claro para eles também que a destruição que está chegando, a responsabilidade recai sobre o povo, porque o povo era desobediente e insistia na desobediência, né? O chamado para fugir, Deus chama o povo para fugir, né, diante da seriedade do que ele está fazendo. Olha como é que ele diz: fugir para a sua segurança, ó filho de Benjamim, fugir Jerusalém, olha bem, toca a trombeta, levanta um sinal, porque da banda do norte surge um grande mal e uma grande destruição. Então Deus aqui está avisando, olha, vai vir uma grande destruição, vai vir um grande mal, e é preciso que o povo se levante, o povo se arrependa. Então é um aviso, Deus está avisando a destruição de Jerusalém. Lembra, né, irmãos, que eu disse para vocês, que Isaías e Jeremias, eles foram contemporâneos por um tempo, e que na verdade Jeremias profetiza antes do povo de Jerusalém ser destruído e ir para o exílio da Babilônia, apesar que Isaías terminou com o povo de volta para a terra. Aí o livro parece que fica meio fora, né, da cronologia. Então por isso que Deus está mandando fugir, porque um grande mal estava por vir. Depois do versículo 9 ao 15, continua Deus usando Jeremias para falar da corrupção. E olha bem, que desde o capítulo 5 e o 6 também, o povo, além de estar na idolatria, no pecado, o povo está insensível, o povo não está entendendo, né, o que Deus está anunciando que vai fazer, né? E Deus chega a comparar, nesse caso aqui, eles como uma videira, que vai ser totalmente colhida, e ele denuncia a corrupção generalizada dos líderes, os falsos profetas, os sacerdotes, que proclamam paz, quando na verdade não vai haver paz, né? E o povo se recusa a se envergonhar dos pecados e voltar para Deus. Irmãos, isso é muito sério, quando os profetas estão profetizando paz, né, abundância, e Deus na verdade está mostrando que não vai ter paz e não vai ter abundância. É muito complicado, irmão. E hoje a gente vive uma geração que gosta de uma profecia, você sabe disso, né, irmãos? Hoje uma geração gosta de profecia. E eu nunca vou esquecer na minha vida das profecias que saíram pela internet, pela televisão, que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Nunca vou esquecer. Essa foi boa, porque essa saiu pela televisão, saiu pela internet, porque tem muita profecia que a gente escuta, a gente nem fica sabendo, aliás, porque o Brasil é muito grande, é uma profecia aqui, outra ali dá errado. Mas essa você precisa guardar. Quem lembra de pelo menos uma aí que falaram que o Bolsonaro ia ganhar? Todo mundo que escutou a internet, acompanhou, viu, era muitas. Tinha pregador dizendo que ia ganhar. Tinha esse pastor grandão aí, que o Bolsonaro ia na igreja deles, tem o então grandão demais, que gosta de confusão, o cara falou mesmo que ele já tinha ganhado, não precisa nem falar o nome, né, um grandão que gosta de briga, o cara briga direto, briga assim, de boca, né, falando os outros, nunca bateu em ninguém pelo menos, né, mas fala, o cara falou, né, que você é ungido de Deus, você é isso, você vai ganhar, e o cara ganhou nada. Irmão, eu estou rindo aqui de alegria mesmo. O que tem de falso profeta hoje é igualzinho nesse tempo aqui. E se não fosse a televisão, nós não ia saber, se não fosse a internet. Eu estou dizendo, irmão, vamos abrir o olho, quando Deus está profetizando para Jerusalém, eu vou destruir, eu vou mandar um castigo, eu vou detonar com vocês porque vocês estão em pecado. Aí aparecem os profetas de Jerusalém, dizendo paz, vai haver paz, é isso que Deus está aqui, irmãos, está denunciando a corrupção geral, daqueles que deveriam falar da parte de Deus, né? E na verdade, eu não sei se vocês notaram, irmãos, Jeremias é um cara que foi chamado para sofrer. Lá no capítulo 1, Deus falou, eu estou te mandando para você ser isso e aquilo. E ele sofre, por quê? Porque vocês notaram que ele é o único que está falando que Deus ia destruir. Todos os outros falando bem e ele falando que vai destruir. E na verdade vai destruir, porque vai acontecer, né? Vai acontecer que Jerusalém vai ser levado para a Babilônia, fato registrado pela Bíblia e registrado pela história também. Então a rejeição da mensagem de Deus, combinada com a falsa segurança que os profetas dão, vai trazer duras consequências. Por isso que a gente tem que estar ligado no que Deus está dizendo para a nação hoje, para a gente não incorrer no erro, né, irmãos, de cair no sofrimento, sendo que Deus avisou, né? Deus está avisando. Depois,
no versículo 16 ao 21, Deus vai chamar o povo para um caminho antigo. Olha que lindo quando ele vai dizer isso, né? Exorta o povo a retornar aos caminhos antigos. Qual o caminho antigo esse, irmãos? É o caminho da obediência, o caminho da fé, o caminho em que eles confiavam em Deus. E lembra, irmãos, Israel de fato caminhou um tempo por um caminho de obediência. Sabe qual caminho foi esse? Foi o caminho do deserto. Quando o povo não morava no Egito, saiu, ali eles viram a mão de Deus fazendo grandes sinais e grandes maravilhas. Eles não tinham casa, não tinham roupa, não tinham alimento, e Deus sustentou eles no deserto. Ali foi um caminho em que eles viram que obedecer a Deus é melhor do que ter riqueza, do que ter bens, de tantos milagres que ele viram. Então Deus aqui chama eles, né, para esse caminho, voltar para esse caminho antigo, né? Ele diz assim, verso 16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, pelo bom caminho, andai por ele, e achareis descansos para as vossas almas. Olha que bacana, tá vendo? Qual o caminho? O caminho da obediência, né? Esse caminho simboliza o pacto, da fidelidade ao pacto que Deus havia dado, e rejeitar, né, irmãos, e a rejeição daquilo que não é Deus, daquilo que não honra, daquilo que não glorifica o Senhor. Então Deus está chamando a gente para a obediência, Ele está falando: olha, obedeça, né? Anda pelo caminho da obediência, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Oh, meu Pai, quantos de nós está precisando de descanso para a alma, né? A alma descansar, e Deus está falando, é o caminho da obediência que vai levar, né, descanso para as nossas almas. Depois, do 22 ao 26, e aí nós já estamos caminhando, né, para encerrar, do 22 ao 26, Deus vai falar do inimigo do norte que se aproxima, e todos nós sabemos que esse inimigo do norte é a Babilônia, tá? Então Deus descreve um exército invasor que está vindo do norte, um exército aterrorizante, implacável, e Jerusalém é exortada a lamentar como alguém que perdeu o filho único devido à gravidade. Então aqui é a ameaça da Babilônia, né, que é apresentada de maneira vívida, enfatizando a gravidade do julgamento. Israel está agora num pequeno cessar-fogo, vocês viram? Terminou a guerra com faixa de Gaza, já vem outro povo para guerrear, agora deu uma trégua. E vocês podem escrever: antes de Jesus voltar e antes de você também morrer, muitas outras guerras virão, porque é um povo que está marcado pelo abandono de Deus, não é? Está marcado pelo abandono de Deus. A ideia que a gente tem de Israel, irmãos, nós todos temos, é que é um povo santo, não é? A gente vai lá, a gente vai ver o povo tudo religioso. Irmão, lá é um país como qualquer outro. O pecado impera naquele lugar, igual qualquer outro lugar. Sabia? Tudo que tem de pecado lá tem também. Não é um povo que a gente imagina, não. O compromisso de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, leva a Deus a ter os seus olhos para abençoar, sim, aquele povo. Mas aquele povo hoje não anda nos caminhos de Deus, não. Continua um povo distante do Senhor. A religião de Deus naquele lugar é uma religião seletiva, fechada. Se a pessoa quiser se converter, ela é complicada. Sem contar a rejeição de Jesus, que eles rejeitam, né? Então é complicado. Então a gente precisa muito orar por aquele povo, pedir a graça de Deus, e aqui Deus então está avisando para eles, verso 22 ao 26, né? Vem um povo da terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins, traga o arco, eles trazem arco, eles são cruéis, a voz deles ruge como o mar. Então Deus está avisando: olha, prepara, tá? Prepara, eu estou enviando, né, sobre vocês um grande castigo, mas o povo prefere festa, o povo prefere, né, aos prazeres de que ouvir a Deus. Por fim, né, verso 27 ao 30, né, Deus vai testar o povo como metal no fogo. Deus compara Jeremias como esse testador, né, designado para avaliar o povo, né? Então isso aí é outra metáfora pesada que Deus está usando para mostrar que Deus está buscando purificar o povo através da advertência, através das provações. Deus nos purifica através das provações. Amém, queridos? Amém? Por isso que a gente não pode fugir da provação. Deus nos purifica através da provação. Você pode notar, irmãos,
Deus não tenta ninguém, a Bíblia fala que não tenta, mas Deus dá provação, e na provação nós somos testados, né? Somos fortalecidos pela presença de Deus. Então você vai ver na Bíblia os homens sendo provados, você vai ver grandes homens de Deus sendo provados, sendo testados. Isso Deus faz. Então a gente precisa de entender, né, que Deus nos purifica através das advertências, das provações, mas se nós mostrarmos que nós somos muito resistentes à provação que Deus está nos dando, é complicado, né, irmãos? É complicado, né? O ourives, eu não sei quem já viu o cara trabalhando ouro. Você já viu alguém trabalhando ouro, irmãos? Você já viu, né? Só você que viu. O ourives, irmão, ele trabalha com fogo. Como é que chama aquele trem? Tipo maçarico? É um maçarico. Ele usa o buril, que é um negócio lá que é resistente, que não pega fogo, né? E põe ali as pecinhas de ouro. Tudo que você tiver, você põe lá. E o cara chega a fogo naquilo, com o produto, que eu esqueci o nome agora, que ele põe lá junto. E ele vai, irmãos, aquecendo. Eu não sei quantos graus que precisa para o ouro derreter. Eu esqueci agora. Quando chega naquela temperatura, o cara ainda precisa aquecer mais até chegar no ponto em que ele é derretido e a sujeira sobe para ele poder colher a sujeira com a pecinha, uma ferramentinha que ele tem lá, pequenininha, né? Vai tirando aquilo para ele fazer a limpeza. Então, o fogo, às vezes ele precisa ser aumentado para purificar. Então a provação é um meio que Deus tem para nos purificar. E aí, se a gente ficar muito resistente, ele precisa aumentar um pouco o fogo. Olha bem, está entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Então você tem que ser esperto, aprende com Deus rápido, amém, querido? Se Deus está te passando pela prova, aprende rápido, que Ele vai abaixar o fogo. Provou, meu servo, está aprovado. Agora, se você ficar resistente, temoso, temosa, Ele vai aumentar um pouquinho mais o fogo, mais um pouco, até que a sujeira sobe e você é purificado. Ele vai, tira a sujeira, joga fora, e você fica lá um ouro puro, um ouro depurado. Isso é o que a gente está aprendendo com a Bíblia, e Jeremias está ensinando para nós. Deus estava mandando fogo para purificar, e os falsos profetas vinham e baixavam a temperatura, falando para ele, não, é muita paz que está vindo, e Deus e o povo sendo enganado, né, irmãos? Então, a gente tem que aprender, né, com o nosso Deus e com a Bíblia Sagrada. Para a gente concluir, esses 2 capítulos vão destacar o quê? O quanto o povo de Judá se afastou de Deus, revelando o quê? Teimosia, injustiça e rejeição da correção. É o que eu estou falando, a gente não pode rejeitar a correção de Deus, não pode resistir, senão ele vai aumentar a coisa para poder chegar onde ele quer, né? O que Deus quer, na verdade, comigo, com você, com toda a raça humana? Deus quer levar para o céu, amém, irmãos? Deus quer levar para o céu, e para levar para o céu tem que purificar, né? Você lembra lá o texto que diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para chegar lá e ver Deus, tem que estar puro. E como que Deus faz para purificar? Dessa forma. Deus usa o profeta para falar, na Jeremias aqui está sendo o profeta usado por Deus. Deus usa o profeta para falar, Deus usa a Bíblia, e Deus vai usando, e a gente precisa correr e aprender. Se demorar a aprender, é o que eu falei, o fogo vai aumentar um pouco, e Deus não quer isso também para nós não, irmão. Deus quer que a gente aprenda, ouvindo, né, a voz dele, e correndo atrás na luta. Então, esses 2 capítulos vão mostrar isso para nós. Apesar de repetidos avisos por meio dos profetas, a dureza do coração do povo ia resultar o quê? Em julgamento severo, simbolizado pela iminente invasão inimiga. Deus, no entanto, demonstra o quê? O desejo de restaurar, chamando o povo para o arrependimento. Ou seja, eu coloquei bem assim destacado aqui para nós, para a gente ver que esses 2 capítulos lembram o quê? Que a justiça de Deus nunca é separada do seu amor e da sua misericórdia. Esse Deus que põe fogo, né, para poder purificar, ele junto com o fogo para te purificar e para te queimar, ele entra também com a misericórdia dele. Amém, igreja? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então Deus, ao mesmo tempo que Ele é esse fogo consumidor, Ele é misericórdia, e Ele está aí para exercer sua misericórdia com a nossa vida e nos ajudar em tudo, amém? Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Até aqui então nós encerramos em nome de Jesus. Senhor, recebe a nossa gratidão, eu te louvo por este grupo que quer aprender a palavra, está se esforçando depois de um dia de trabalho para estudar. Eu te louvo, te agradeço
peço que o teu Espírito Santo incendeie a cada coração com desejo de tão somente conhecer o Senhor através da palavra, e que nós possamos aplicar a tua palavra ao nosso coração e sairmos melhores, ó Deus, e cada estudo nos ajuda a sair melhores. Desde já eu te agradeço, peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oro pela nossa reunião sábado, que seja abençoada, cheia da presença do Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoa.